Meus irmãos e irmãs, eu quero vos saudar nesta segunda-feira com a paz do Senhor. Quero, no dia de hoje, dar continuidade ao nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Já ministramos acerca dos 39 livros do Antigo Testamento e já demos início ao estudo acerca dos 27 livros do Novo Testamento. Falamos semana passada acerca das quatro biografias de Jesus, ou seja, os evangelhos, né? O evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, que são nada mais, nada menos do que biografias de Cristo sob o ponto de vista de cada um dos quatro evangelistas, certo? E hoje nós queremos falar do único livro que está na seção chamada histórica do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Sempre lembrando que este estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada não se trata de um estudo aprofundado de cada um dos livros, mas se trata de um estudo que o objetivo é transmitir algumas informações básicas, prévias acerca de cada um dos livros, para que quando nós venhamos então a estudar os livros da Bíblia Sagrada, tendo essas informações de antemão, informações como, por exemplo, o autor, quem foi o autor do livro, para que público, para que destinatário foi destinado o livro, em que ano aproximadamente foi escrito o livro, qual é a temática, o assunto ou os assuntos principais que o livro aborda. Tendo essas informações, nós teremos melhores condições de entender o livro quando nós formos estudá-lo. Então, esse é o propósito, esse é o objetivo deste estudo. Amém? Então, vamos ao livro de Atos. Eu vou estar fazendo leitura aqui do meu material teológico e também tecendo alguns comentários para nosso melhor entendimento. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, Valdecir de Almeida Oficial. Se inscreve lá, deixa o teu like, também ative o sininho para que você esteja sempre recebendo os nossos vídeos, tá? E eu peço por gentileza que você também compartilhe, né, os nossos vídeos com as pessoas que você sabe que têm o comum interesse pela palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Livro dos Atos dos Apóstolos. Propósito pelo qual foi escrito: fornecer um relato preciso do nascimento e crescimento da igreja cristã. Então, este é o assunto principal que Atos vai abordar. É fornecer um relato preciso do nascimento e do crescimento da igreja cristã. Autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, o médico amado, que também escreveu um evangelho. Destinatários, Teófilo e todos os que amam a Deus. Tá? Data de inscrição do livro, aproximadamente entre os anos 63 e 70 depois de Cristo. Panorama, ou seja, o contexto histórico. Atos é o elo entre a vida de Cristo e a da igreja, entre os evangelhos e as epístolas, tá bom? As epístolas, ou seja, as cartas do Novo Testamento. Versículo-chave em Atos dos Apóstolos está no capítulo 1 e versículo 8, que diz assim, palavra, né, dita pelos lábios do nosso Senhor Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Jesus estava falando aos seus discípulos, tá? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.
Pessoas-chave em Atos são elas: Pedro, João, Tiago, Estevão, Felipe, Paulo, Barnabé, Cornélio, Tiago, irmão de Jesus, Timóteo, Lídia, Silas, Tito, Apolo, Ágabo, Ananias, Félix, Festo, Agripa e Lucas. Lugares-chave em Atos: Jerusalém, Samaria, Lida, Jope, Antioquia, Chipre, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesareia, Malta e Roma. Tá? Características particulares do livro dos Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. É possível que Atos termine abruptamente por Lucas ter planejado escrever um terceiro livro em que daria continuidade à história. Fica bem evidente no último capítulo de Atos, né, que parece-nos que ele foi interrompido, né, de forma abrupta, certo? Mas isto é suposição, amém? Mas realmente nos dá a entender a probabilidade é que isto tenha acontecido, pela forma que a gente vê como nos parece que não finaliza, né, o último capítulo de Atos, tá? O esboço do livro de Atos, basicamente o livro é dividido em duas partes, a saber, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 25, a temática é o ministério de Pedro e os assuntos abordados aqui, por exemplo, o estabelecimento da igreja e a expansão da igreja. A segunda divisão, parte, seção do livro dos Atos dos Apóstolos vai do capítulo 13, versículo 1 até o capítulo 28, versículo 31. E a temática é o ministério de Paulo. E os assuntos principais aqui abordados são a primeira viagem missionária, o concílio de Jerusalém, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária e o julgamento de Paulo. Amém, meus irmãos? Pois bem, para nós finalizarmos aqui, meus irmãos, eu quero fazer então um comentário acerca do livro de Atos dos Apóstolos, tá? Como nós lemos no capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos, Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos e então, após estas últimas instruções, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus ascende ao céu e desde então está assentado à destra de Deus Pai. Jesus diz assim para os seus discípulos, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Jesus então mais uma vez reitera a promessa do batismo no Espírito Santo. E isto vai se concretizar no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde este livro vai dizer que os irmãos e irmãs estavam reunidos em aproximadamente 120 pessoas, quando então eles foram batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. E a promessa do Senhor então ela se cumpriu, porque Jesus diz assim para eles: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E aqui Jesus vai explicar por que ele então derramaria sobre eles a virtude do Espírito, porque aconteceria o advento do batismo no Espírito Santo, porque teria início esse advento que nos acompanha até os dias de hoje. Jesus vai dizer para quê? Qual era o objetivo disso? Jesus diz assim: e ser-me-eis, na continuidade do versículo 8 do capítulo 1, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus batizou aqueles cerca de 120 irmãos e irmãs. E Jesus continua a nos batizar com o seu Espírito Santo até os dias de hoje, com o objetivo de que nós venhamos a ser testemunhas mais eficazes acerca do Evangelho de Cristo, que nós venhamos a propagar as boas novas, a mensagem da cruz, com mais
poder, com mais autoridade, sabedoria, ousadia, unção. Aleluia! Para que então a Igreja de Cristo ela possa continuar expandindo, crescendo sobre a face da terra. Jesus disse que batizando os cerca de 120 irmãos e irmãs naquele momento e continuando a batizar os cristãos no decorrer da história, nós então seríamos testemunhas de Jesus por todo o planeta Terra, por todas as nações. Isso Jesus deixa claro aqui quando ele diz: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E é isso que o livro de Atos vai abordar. Do capítulo 1 até o capítulo de número 12, o livro vai se deter sobretudo no ministério do apóstolo Pedro, certo? Pedro vai ser o personagem principal da igreja primitiva do capítulo 1 até o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Mas a partir do capítulo de número 13, o livro ele vai focar principalmente no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo então se tornará o personagem principal na obra de evangelização, na obra de expansão, de crescimento da igreja primitiva descrita aqui no livro de Atos dos Apóstolos, certo? Então, este é o assunto que o médico amado Lucas, ele escreve e ele vai abordar no livro de Atos dos Apóstolos. Os primeiros anos da Igreja de Jesus sobre a face da terra. Como ela iniciou-se na cidade de Jerusalém, capital de Israel, e como ela foi, então, atravessando as fronteiras de Israel e chegando nas nações estrangeiras. Como o Evangelho deixou de ser apenas uma mensagem aos judeus, mas veio a ser uma mensagem a todos os povos da terra, porque esse foi o propósito pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Não é para que apenas os judeus fossem salvos, não, mas é para que todos os habitantes do planeta Terra tivessem a oportunidade de, ouvindo a mensagem da cruz, o Evangelho, as boas novas, todos tivessem a mesmíssima oportunidade de se arrepender dos seus pecados, ao ouvir a mensagem do Evangelho, a voz de Deus, através da pregação do Evangelho, eles pudessem então ter a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Todos nós tivéssemos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e de recebermos a Cristo como único, suficiente Salvador de nossas vidas. Amém? Então, este é o cerne da mensagem do livro de Atos dos Apóstolos. O princípio da história da Igreja de Cristo sobre a face da terra, o seu caminhar, a sua marcha. E este livro de Atos dos Apóstolos, ele não terminou. Nós estamos dando continuidade a este livro e assim será até o arrebatamento da igreja, onde então se encerrará o período, a dispensação chamada graça. Amém, meus irmãos? Então, este era o estudo no dia de hoje. Eu quero transmitir aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês. Que o Senhor nosso Deus, Criador dos céus e também da terra, vos abençoe a todos vocês e aos seus familiares durante esta semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.